Vou continuar fazendo perguntas agora. Pergunta importantíssima. Qual é o gráfico dessa função laranja, que está expressa por essa série? Então, a primeira pergunta é: qual é o gráfico desta função dada por esta fórmula laranja, que está aqui em cor laranja, que é essa série enorme aqui? Vamos ver se nós temos uma concordância sobre o seguinte. Vou usar a seguinte escala: π, 2π, 3π, menos π. Aqui eu vou colocar 1 mais π. Agora eu vou desenhar então o gráfico daquela função dada por aquela série. Veja se vocês concordam, isso é fundamental entender, turma, é parte importantíssima do entendimento do que é uma série de Fourier. É o teorema da convergência pontual da série de Fourier. A minha função resultante é o seguinte: de menos π a 0, intervalos abertos, ela vale 0. De 0 a π, intervalo aberto, ela vai de 1 a 1 mais π. Ela, resultado, é periódico de período π. Então, nesse outro segmento, ela volta a valer 0. Aberto e aberto. E depois ela volta a ir de 1 até 1 mais π aberto. Depois aqui ela vai aberto, 0. Aqui ela chegou no aberto, 1 mais π, e veio do aberto lá de trás no menos 2π. Vê se vocês estão concordando que o gráfico é isso, e está faltando eu dizer quanto é que ele vale nos pontos de descontinuidade. Quanto que ela vale no 0? Meio. A média aritmética dos limites laterais, que por definição, por hipótese, tem que ser finitos, limitados. Quanto que ela vale no π? Meio mais π sobre 2. 0 mais 1 mais π dividido por 2. Meio mais π sobre 2. Alguém queria fazer uma pergunta? A bolinha do 0 é aberta ou fechada? Aqui, aberta. E aqui, aberta. Então, embora a função de partida tivesse bolinhas fechadas, a função de partida vale 0 nesse ponto. Nesse ponto, a série de Fourier não vale 0. Nos pontos onde ela é descontínua, a série de Fourier não coincide com a f de partida. Não necessariamente coincide com a f de partida. Ela coincide com a média aritmética dos limites laterais. E a pergunta aqui é muito sutil. Seguinte, eu vou perguntar um monte de valores para vocês agora. Eu quero saber quanto que vale a série de Fourier no ponto π sobre 2. Quero saber quanto que vale a série de Fourier no ponto π. A série de Fourier no ponto menos π sobre 2. Quero saber quanto vale a série de Fourier no ponto 5π. Quero saber quanto vale a série de Fourier no ponto 6π. Quero saber quanto vale a série de Fourier no ponto 17π sobre 2. Bom, no π sobre 2, a gente sabe quanto vale. A série de Fourier coincide com a função. É 1 mais π sobre 2.
Quanto vale a série de Fourier no π? Meio mais π sobre 2. A média aritmética dos limites laterais. No menos π sobre 2. 0. E no 5π? A resposta é meio mais π sobre 2. Um jeito de escrever para deixar bem claro o que é que você pensou. Isso aqui é S de π. Por que eu posso afirmar que S de 5π é igual a S de π? Porque a função resultante pela série de Fourier é uma função periódica de período 2π. Então, no 5π ela coincide no π, porque cada vez que eu fizer uma diferença, pegar dois pontos, cuja diferença é um múltiplo inteiro de 2π, o valor da função é o mesmo. Então, o valor da função em 5π é igual ao valor da função em π. E em π, ela vale meio mais π sobre 2. E no 6π, ela vale o mesmo que ela valia no 0. Porque é um número inteiro de 2π, um número inteiro de voltas, um múltiplo par de π. E no 0 ela vale meio. Acho que eu tinha colocado 17π sobre 2. Quanto que vale no 17π sobre 2? Tira um número inteiro de voltas, porque ela é periódica de período 2π. 16π sobre 2 são igual a 8π, 4 voltas. Então isso é igual a π sobre 2, que é igual a 1 mais π sobre 2. Porque nesse ponto a função vale 1 mais x. Um último, só para ter certeza, vocês entenderam tudo. 19π sobre 2. Por que vale 0? Tiremos o número inteiro de voltas. Você pode tirar 18π sobre 2, são 3 voltas e meia, porque 18π sobre 2 é 9π. Então eu posso tirar 16π, isso aqui é igual a S de 3π sobre 2. Ou S de menos π sobre 2. Já que é uma função periódica de período 2π, no 3π sobre 2 ela vale o mesmo que no menos π sobre 2. 3π sobre 2 está aqui, entre o π e o 2π, que é a mesma coisa que ela vale aqui no menos π sobre 2, que é 0. Deste lado, temos a função 1 mais x, cujo limite lateral é 1 mais π. E desse lado temos a função nula, cujo limite lateral é 0. Então, média aritmética, 1 mais π mais 0 sobre 2. Média aritmética dos limites laterais. Ali, se eu substituir 0 mais x, 0. dá meio mais π sobre 4. Mais menos 2 sobre π, cosseno de 0, que é 1, sobre quadrado dos ímpares. Então, mas o x é 0. Sim. Como? Esse termo zerou. Não. É cosseno de 0. O x está dentro do argumento do cosseno, é cosseno de nx. A gente não escreve, porque não é usual escrever, mas é isso aqui, não é? Ninguém escreve isso, mas é disso que nós estamos falando. Certo? Interessante também essa pergunta. Quando a gente substitui o valor da série num ponto, a gente obtém informações sobre séries numéricas. Essa pergunta que você acabou de fazer, o que eu descubro se eu fizer x igual a 0 nessa série?
vai me fornecer uma série que a gente já analisou, claro que vocês não vão se lembrar de cabeça, mas a gente já analisou quanto que dá o valor numérico da série soma do inverso do quadrado dos ímpares. Vamos mostrar que isso segue desta análise. Vou apagar esse canto aqui e vou pegar essa sua pergunta como motivador e vamos ver o que a gente obtém quando a gente faz x igual a 0 nesta série. Fazendo x igual a 0, segue tudo o seguinte, que S de 0 é igual a meio mais π sobre 4 menos 2 sobre π. Soma para n de 0 a infinito, cosseno de 0 sobre 2n mais 1 ao quadrado, e mais essas outras duas séries que dão 0, porque dá seno de 0. Mais somas nulas. S de 0, meio. Então eu descubro que meio é igual a meio mais π sobre 4 menos 2 sobre π série 1 sobre o quadrado dos ímpares. O meio cancela com o meio. Mudo de lado um dos termos, ou π sobre 4, ou a série inteira, e obtenho que 2 sobre π série 1 sobre o quadrado dos ímpares é igual a π sobre 4. E, finalmente, uma série numérica que a gente tinha já esbarrado nela algumas aulas atrás, que é a soma do quadrado dos ímpares é igual, esse π vem multiplicando π ao quadrado sobre 8. Isso a gente havia esbarrado nessa série em algumas aulas atrás. Tem uma outra forma de obter séries numéricas dando valores interessantes como esse, que vem da identidade de Parseval, que eu faço imediatamente no próximo exemplo que eu vou fazer. Como último comentário, vamos lembrar a identidade de Parseval e ver que série que ela vai nos fornecer aqui. Esse é um exemplo que os BN são 0, o A0 é 4 sobre π, e os demais ANs estão escritos ali, 4 sobre π, N2 menos 1, ou menos 4 sobre π N2 menos 1 para N par. Para N ímpar é 0. O que a identidade de Parseval diz é o seguinte: 1 sobre π integral de menos π a π de f de x ao quadrado dx é igual a 0 ao quadrado sobre 2 mais a soma dos quadrados dos ANs e dos BNs com n de 1 a infinito. Para aplicar a identidade de Parseval, quando você já tem uma série em mãos, os A's e os B's já estão calculados, você não tem que calcular de novo. É só jogar na fórmula. O que eu preciso é calcular a integral de f ao quadrado, que essa eu não tenho calculado ainda. Quando eu calculei todos os coeficientes anteriores, eu calculei a integral de f, mas não de f ao quadrado. Então, a única coisa que eu preciso calcular de novo aqui é
a f ao quadrado quando eu estou com f de menos π a mais π. Portanto, eu estou falando da extensão. Da extensão f til nesse caso, né? Que é a extensão módulo do seno. Então, aqui é módulo do seno ao quadrado, que é a mesma coisa, claro, que seno ao quadrado. E vocês lembram como é que eu calculo o integral de seno ao quadrado? Tem que lembrar que seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. E como é que eu lembro dessa igualdade? Porque cosseno menos seno ao quadrado é cosseno de 2x e cosseno mais seno ao quadrado é igual a 1, por causa da relação fundamental. Então, se eu trocar o sinal aqui e somar, cosseno e cosseno cancelam, 2 seno ao quadrado, 1 menos o cosseno de 2x. 1 menos o cosseno de 2x dividido por 2 é o seno ao quadrado. Sobre π, primitiva meio de x, x sobre 2, menos seno de 2x sobre 4, calculado em menos π mais π, isso aqui dá 1 sobre π, seno em π menos 2π, isso aqui dá tudo zero, isso aqui dá π sobre 2, menos com menos mais π sobre 2 dá π. π sobre 2, menos no extremo inferior, fica mais π sobre 2 dá π, não está faltando meio em lugar nenhum, então isso aqui dá só um π, essa integral dá 1. 1 sobre π integral de f ao quadrado dá 1. Então a minha identidade de Parseval fica 1 igual a 0 ao quadrado sobre 2. Então é 16 π sobre π quadrado sobre 2. Então é 8 sobre π ao quadrado. Mais os ANs ao quadrado. Então, mais a soma. Só pode ter coeficiente par, né? Então, eu vou escrever n de 0 a infinito, de 1 a infinito, é par, né? Que tem par. Então, é de 1 a infinito, e vou colocar 2n, né? Então, fica 16, que é o menos 4 ao quadrado, sobre π ao quadrado, 4n2, porque eu estou tomando 2n, eu faço n de 1 a infinito, mas pego 2n aqui para ficar par, menos 1. Tudo isso ao quadrado. E claro que você pode manipular esta igualdade se você quiser isolar a série que vem daí, não é? 1 é igual a 8 sobre π ao quadrado, mais 16 sobre π ao quadrado, soma de 1 sobre 4n2 menos 1 ao quadrado. Aqui tem um 4. Aqui não. Não, porque aqui eu escrevi na frente n par. E aí é o quadrado de um par. Aqui eu escrevi a somatória com n, 1, 2, 3. Aqui o n não é necessariamente par. Essa é uma pergunta importante e é uma coisa que é muito embaçada, muito confusa. Vamos parar. Quando eu escrevo assim, a n igual a não sei o que para n par e a n igual a não sei o que para n ímpar, zero. O n é uma variável que ele não está escrito como 2k ou 2k mais 1, como é o caso de pares e ímpares. Ele está escrito n. E eu escrevi em português na frente, o n é par.
Então o que está escrito aqui é que é o quadrado de um par. É o quadrado de 2, é o quadrado de 4, é o quadrado de 6 e assim por diante. Quando eu vou fazer isso aqui, eu escrevo a somatória com n começando em 1, 2, 3. O n não é par nessa somatória. Talvez ficasse mais claro se eu não chamasse esse n de n na somatória. Mas é que todos os livros chamam. Se eu começar a mudar isso, vai ficar fácil de um lado e confuso do outro. Mas pensa por um segundo que por uma razão didática, eu resolvi trocar esse n e chamar de k. Que eu estou escrevendo aqui então k. E aqui eu coloco no lugar desse cara 4k ao quadrado. Esse cara não é o n, esse cara é o k. O k pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser até ímpar. Que é só um jeito de escrever. Mas se concorda que k é igual a qualquer coisa, 1, 2, 3, pares ou ímpares, 4k2 é o quadrado de 2k. K assumindo qualquer valor inteiro, 1, 2, 3, incluindo os ímpares. Quando eu pego 2k, eu peguei só os pares. E isso é um jeito de escrever os quadrados dos pares. Só que a gente não faz essa distinção, a gente usa mesmo a letra n normalmente. Então fica sempre um pouco confuso, porque eu uso n mesmo aqui. Mas a grande diferença está aqui que eu disse que o n é par, então o n não poderia ser 1. E na somatória o n começa com 1. Não é o mesmo n. Você pode multiplicar tudo por π quadrado. Pode dividir tudo por 8 ou por 16. Π ao quadrado sobre 16 menos meio é igual à soma Então essa é uma outra série numérica, completamente diferente, que a gente nunca tinha obtido, que segue da identidade de Parseval.